Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas, dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7 em podcast e também em YouTube. Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, fica por dentro de tudo que a gente tem publicado aí para você também nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves, com a voz um pouco afetada aí devido a uma gripe, né? E o pessoal que está assistindo deve acompanhar a gente, né? Hoje todo mundo com jaqueta aqui. Esfriou aqui na Lajaica, tá, né? Frio no sul. Gosta de dizer, exatamente. Mas a gente está firme aqui. Hoje a gente traz mais um pulso aí bem legal, muito importante, com uma super empreendedora para a gente falar sobre dinheiro, finanças e sobre um case também legal aí. Alguém que apareceu até em rede nacional, né, Marcos? Não, ela é muito fera. Eu sou suspeito para dizer que eu sou fãzaço da Raquel, já li o livro, a gente já conversou várias vezes, né? Mas é um case muito legal. Mas antes a gente tem que falar dos nossos parceiros, né? Falar daquelas empresas que fazem com que a gente esteja aqui, começando pela BeMind. A BeMind tem aí uma equipe completa que te auxilia desde a contabilidade. Então, você está começando um negócio agora, ou mesmo tem um negócio, está em dúvida, quer formalizar esse negócio que você começou, está misturando todo o dinheiro da empresa com o seu dinheiro próprio, não sabe quais impostos tem que pagar, enfim. Então, a BeMind vai pegar na mão, vai te ajudar, vai separar tudo ali, vai criar as contas para você e você vai começar a formalizar essa empresa. Agora você está no outro estágio, uma empresa que já está grande, já tem lá as suas rotinas rodando, mas está sobrecarregada porque não dá conta de pagar boleto, de cuidar de folha de pagamento e tudo mais. A BeMind também te ajuda, porque eles vão operar as suas rotinas financeiras, vão ter acesso, né, aos bancos, claro que tudo com autorização, com o teu consentimento ali, mas vão executar todas essas rotinas para vocês. Mas agora está uma empresa já em estágio de expansão, uma empresa muito organizada, a BeMind também te ajuda, porque eles são uma consultoria, podem te ajudar com o ERP, um software que vai dar gestão para sua empresa com inteligência. Então, assim, é completo. Chama a BeMind no WhatsApp 49999370001, no Instagram também lá, @BeMind Soluções, ou escaneia o QR Code e conversa com a equipe. É isso aí. A outra dica é para você que está pensando em investir. Às vezes as pessoas enxergam o investimento como algo de pessoas que têm muito dinheiro, né? Então, não é para mim, né? Investir não é para mim. E claro, se você seguir aí um pouquinho do que é a própria literatura que a gente recomenda aqui no Pulso, né? O Homem Mais Rico da Babilônia, que conta um pouquinho lá de Nippur, não é e é da Nippur Finance também, eu acho que muito vem daí, né? Conta um pouquinho, né, daquela experiência das pessoas daquela cidade lá, em como eles guardavam dinheiro, em como que eles trabalhavam para conquistar, né, resultados, mas também para fazer o dinheiro trabalhar por eles. E a Nippur Finance te ajuda a fazer isso também, é nosso parceiro aqui no Pulso, assessoria completa de investimentos pela XP Investimentos aí, melhor escritório do sul do país, já reconhecido, né? Então você vai ter resultado, você vai conseguir fazer o dinheiro trabalhar para você, independente de quanto que você tem no bolso hoje. A questão é planejamento, objetivo, e você fazendo ali os teus aportes, as tuas economias de forma consistente, de forma constante, né, para que você alcance ali um objetivo. E tal teu alcance sim, então chama no Instagram @NippurFinance ou no WhatsApp 49999568641. A Nippur é o seu agente autônomo de investimentos. É isso. Tem tecnologia? E o que seria, né, da nossa vida sem a tecnologia, sem a internet? A gente... Cara, o Pulso não seria o que é hoje aí com esses convidados de fora, essas pessoas que estão aí em todo o Brasil. A gente consegue se conectar e ter uma experiência como se a gente estivesse aqui de frente, né? Como se fossem os nossos entrevistados aqui no estúdio. Tudo isso graças à tecnologia e a AT Plus aí, que é o provedor de internet que proporciona nessa conexão pra gente aqui, tá aí disponível também pro seu negócio, pra sua empresa, com internet, para você que é de Lages aqui, com internet fibra ótica de altíssima qualidade, com suporte humanizado, mas também te conecta através de soluções em nuvem, de segurança digital, como backup em nuvem e uma série de outras tecnologias personalizadas pro seu negócio, para você poder se digitalizar. Então, assim, não perde mais tempo, entre em contato com a AT Plus aí no 49-3240-0800, segue lá o @atplus.digital no Instagram, ou escaneia o QR Code e já cai direto para conversar com a equipe, saber de tudo que a AT Plus pode proporcionar aí para sua empresa. É isso aí. E a gente tem a nossa convidada de hoje, então, que tem a ver, de alguma forma, com tudo que a gente falou também, né? Porque ela é uma empreendedora aí que manja, né, da parte administrativa, ela tem formação na área, né? Até eu acho que é legal a gente apresentar. A gente vai conversar hoje com a Raquel Santos, que é empreendedora, formada em administração de empresas, ela tem habilitação em tecnologia da informação, tem MBA em controladoria e é especialista em gestão financeira. Autora do livro
Bora Financeirar, que eu li e recomendo. Olha só. Baita de um livro, uma leitura muito legal. É formada em administração de empresas, com habilitação, como eu falei ali, né? E ela também é fundadora, né, da empresa dela aí, que também atua na área financeira aí. Agora, além disso, a Raquel ela já foi listada, galera, olha só, entre as 7 referências nacionais aí em gestão financeira, e tem uma experiência bem legal que ela vai contar pra Olha gente, só. participou do Shark Tank Brasil aí também, conquistando aí 3 tubarões aí nessa história. Mas depois ela vai contar isso. Raquel, quero te agradecer por você topar estar conosco no Pulso Empreendedor de hoje. Muito bem-vinda ao Pulso. Como você está aí? Olá, Malek, Vinícius e toda a galera que está assistindo a gente, ouvindo a gente também. Eu estou muito feliz e honrada em fazer parte do programa de vocês hoje. Estou preparada e pronta aqui para responder todas as perguntas e contribuir com o que vocês precisarem com o assunto finanças, empreendedorismo. Estou aqui para ajudar e contribuir com vocês. Então tá, ô Raquel, vamos começar com a história do empreendedorismo, né? A gente se conheceu aí nesse movimento nacional de jovens empreendedores, né? Com a CONAGE, né? Que é a Confederação Nacional. Já estivemos juntos aí em vários eventos e a gente vê, né, uma série de empreendedores atuando de formas diferentes e nem todo mundo começa pelos mesmos motivos. Na tua experiência, o que você tem visto hoje com as empresas que você ajuda? Por que as pessoas estão empreendendo? Por que as pessoas decidem iniciar os seus empreendimentos? No nosso país, né, a gente tem um comportamento muito, vamos dizer assim, tem um padrão que as pessoas começam a empreender mais por necessidade do que por oportunidade, né? É aquela pessoa que ou ela está considerando o fato de não ter um patrão, aí descobre depois que tem os clientes, né, que trocou 1 por 30, mas tudo bem, falaremos disso depois. Mas o que eu tenho acompanhado e visto muito é esse comportamento de quem está empreendendo mesmo por uma questão de não ter encontrado algum emprego, né, que entregasse ali um salário que aquela pessoa precisa para pagar todas as suas contas e ter um nível de vida mais alto, né? E vai se arriscar no empreendedorismo. Eu costumo dizer que empreender é a gente fazer o investimento de maior risco que existe, mas nem todo mundo está preparado para essa conversa ainda, né? Só fala assim, deixa eu tentar para ver o que vai acontecer. Não pensa no negócio, não começa a empreender pensando, tá, eu vou investir nesse negócio e quanto ele tem que ter de lucro todo mês, né? Uma lucratividade mensal para fazer com que o meu negócio eu entenda que ele está sendo viável financeiramente. Ainda falta um pouquinho dessa maturidade porque as pessoas começam a empreender por necessidade. Eu preciso vender de manhã para pagar meu jantar à noite, né? Então ainda está um pouquinho esse perfil, pelo menos onde eu tenho circulado e as pessoas que têm vindo até a mim. A gente percebe algo semelhante ali. O Vini queria te mandar uma pergunta também. Não, eu ia perguntar para a Raquel essa questão, porque eu percebo que um dos principais desafios, Raquel, de quem começa a empreender é justamente com essa questão do financeiro, separar as finanças pessoais, finanças da empresa, e você tem um livro que fala sobre isso, né, e ergue muito essa bandeira das finanças, e eu ia te perguntar, por que você se virou para esse lado de finanças e fala muito sobre esse assunto aí com a tua audiência e com as pessoas que te seguem? Eu digo que foi o financeiro que me escolheu, né? Não eu que escolhi ele. Eu vou contar para vocês. Eu era recepcionista numa construtora aqui em Salvador. E aí eu entrei na faculdade de administração porque eu queria crescer nessa construtora. Quando eu estava ali no meu segundo para o meu terceiro semestre, o meu chefe, ele me convidou, ele perguntou se eu aceitava fazer parte do Contas a Pagar da empresa. Ele queria fazer uma mudança. E ele já tinha percebido que eu tinha características comportamentais interessantes para trabalhar no financeiro. Então, mal sabia ele, mas ele estava mudando a minha vida, né? Porque ele que enxergou em mim essas características. Então, eu fui trabalhar no Contas a Pagar dessa construtora. Fiquei mais uns 2 anos, 1 ano e meio, quase 2 anos nessa atividade de Contas a Pagar. Mas aí eu vi que se eu continuasse ali naquela empresa, eu não ia crescer. Para vocês terem ideia, mais de 14 anos depois, as pessoas continuam nos seus mesmos lugares. Então, hoje eu ainda estaria ali como Contas a Pagar, né? Então, eu me desafiei, fui para uma outra empresa muito mais longe da minha casa. Eu cruzava Salvador de ônibus 2 vezes todo dia. E aí eu virei encarregada financeira nessa outra empresa. E aí o que aconteceu? Em 2011, o meu irmão me fez um convite. Ele teve a oportunidade de comprar a empresa que ele estava trabalhando.
E aí ele me perguntou se eu não aceitava trabalhar com ele. Então eu comprei a minha parte da empresa junto com ele e eu fiquei responsável pela parte administrativa financeira. E mesmo tendo a formação em administração de empresas, MBA em controladoria nessa época e já vindo com a responsabilidade como encarregada financeira de uma outra empresa, quando eu sentei para fazer as contas do meu negócio, eu falei: "Meu Deus, para onde é que isso aqui vai?" Eu não Eu falei, gente, e agora? E a gente comprou a empresa porteira fechada. Então, no dia 1º de julho, eu sento como dona do meu negócio, mas no dia 1º de agosto eu já tinha salários de pais e mães de família para pagar, inclusive o meu e o do meu irmão, né? Então, eu comecei a falar assim, não, isso aqui precisa se tornar mais fácil, eu preciso saber se a gente vai comprar um computador, o que, que isso vai representar no nosso caixa e tudo. E a forma tradicional que eu aprendi na faculdade não estava me trazendo as respostas que eu precisava. Eu lembro que eu falava assim, cara, quanto eu preciso ter para o meu negócio não falir? Porque o maior medo que eu tinha era não ter dinheiro para pagar as contas, né? Porque a gente tem um desespero de não pegar empréstimo, outras coisas que eu até já evoluí também, inclusive eu falo sobre isso no livro. E aí, o meu medo era todo esse. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer um jeito fácil para mim. Eu fui estudar mais, aí tinha lá margem de contribuição. Eu fiz, gente, margem de contribuição não me fala nada. Tirei margem de contribuição da minha frente. Ah, ponto de equilíbrio. Eu fiz, cara, que desnecessário. Como é que eu vou calcular um ponto de equilíbrio? Eu preciso ter lucro no final do mês, porque é o lucro que vai fazer caixa. Então, eu não calculo ponto de equilíbrio. Minhas metas são sempre focadas no mínimo que o meu negócio precisa ter já para ter lucro, né? E corro atrás em cima daquilo. Então foi assim que o financeiro, que eu entrei no mundo das finanças. E aí, em 2017, quando eu conheci a AGE, Associação de Jovens Empresários daqui da Bahia, né, que depois veio a que eu fui para a Conagem, enfim, mas em 2017 eu fui fazer parte do núcleo feminino da AGE Bahia e as meninas começaram a pedir que eu ensinasse um pouco mais sobre aquilo que eu fazia em finanças, e aí eu me vi pronta para contar para o mundo essas finanças que eu inventei para mim, que antes eu estava aplicando ali só no meu negócio, em negócios de amigos próximos, né? Porque eu já estava dando consultoria, ajudando as pessoas. Mas aí eu fiz, não, agora vai ganhar o mundo. Comecei a ensinar outras pessoas. E aí em 2020 virou o livro Bora Financeirar. Aproveitei as horas que a pandemia deixou a gente dentro de casa e escrevi a metodologia. Então essa aí foi um pouquinho da minha trajetória, como o financeiro chegou na minha vida. Ô Raquel, eu vejo que as pessoas têm uma visão, né, do financeiro como uma coisa complicada, às vezes até acham chato e acabam não mexendo, às vezes, não dando a devida atenção, justamente por conta, né, de alguns indicadores, como você citou ali, né, margem de contribuição, sei lá, enfim, tem outros indicadores financeiros, as pessoas às vezes ficam olhando, né, faturamento, olhando as coisas e acham isso complicado e também não sabem o que fazer com essas informações. Acho que o grande ponto que você traz é isso, né? Como que você conseguiu tornar isso leve também, porque você observou alguns erros que as pessoas cometem, né? Sim. E você observou que as pessoas estavam errando às vezes em olhar esses indicadores e não chegar a lugar nenhum, né? Quais são os erros que as pessoas cometem e como que você deixou essa metodologia tão leve? Porque é gostoso ler o teu livro e eu noto assim que de fato vai no cerne da questão, com dicas que são bem pontuais assim, né, para você resolver o negócio. Fala um pouquinho sobre isso. Então, é porque o financeiro tradicional, ele é realmente muito chato. Eu ficava assim, gente, isso aqui tinha que. Eu só poderia gastar 10 minutos do meu dia controlando o financeiro, porque o que eu mais preciso fazer aqui é atender o meu cliente. Gastar mais tempo do meu dia imaginando e aplicando estratégias para o comercial, por exemplo, porque a gente tem que vender todo dia. E o financeiro ele deveria ser só 10 minutinhos ali do que a gente tem para fazer diariamente, né? Pelo menos essa é a minha visão. O que eu entendo que as pessoas acham chato de fato é porque não entende o começo, o meio e o fim do financeiro. Então, na metodologia, o que eu trouxe foi: olha, você precisa fazer com que o seu negócio receba todos os meses X mil reais. Porque recebendo esse valor, entenda, eu estou puxando aqui, não é faturamento, é recebimento. Porque o que importa para o financeiro é quanto vai entrar de dinheiro no seu caixa e sair dele e quando, né? As datas que isso vai acontecer. E aí eu comecei
a dar um norte para as pessoas. Olha, o seu negócio precisa ter 100 mil reais em reservas financeiras, porque essa é a riqueza do seu negócio. Como é que você monta isso? A metodologia defende que em até 24 meses você monte essa reserva. E aí, como eu dei um norte e eu vou dizendo como as pessoas vão montando isso nos seus negócios, aí ficou mais simples. A gente define Prolabore, muitas pessoas começam a empreender sem definir o Prolabore, porque fala assim, eu vou trabalhando o que sobrar, eu vou pegar para mim. E aí começa o grande problema dos micro e pequenos negócios, né, que vão falir aí em pouco tempo por causa dessa confusão. Então foi isso. Eu simplesmente entendi que faltava as pessoas enxergarem o fim. E aí a minha metodologia, eu explico como elas fazem a construção disso. E eu vou dar até um spoiler para vocês, que esse ano eu consegui deixar ainda mais simples. E aí eu tive um momento, vamos dizer assim, um momento eureka. E aí eu fiz, gente, eu consegui deixar mais simples e já estou trabalhando num projeto para como ensinar as finanças de uma forma ainda muito mais simples e muito mais rápida e muito mais prática. Você vê, a gente fica pegando aquele componente, né, inicial do empreendedor, né? Aquele aspecto que a gente falou de necessidade. Aí ele começa a empreender por necessidade e não tem objetivos claros, né? Não sabe quanto que ele vai retirar de salário, de Prolabore, seja como for dentro da empresa. Começa a misturar a finança pessoal com a finança empresarial e aí não gosta do financeiro porque acha complicado, é a receita perfeita pro desastre acontecer, né? Né? Começa o erro, porque vamos supor uma pessoa que comprou um produto para revender, né? Ela comprou por 50 reais e ela revendeu por 100. Já começa assim, nossa, tive 100% de lucro. E aí não teve 100% de lucro, porque você pagou os 50 reais para poder ter o produto. Então você tem 50%, né? Se isso a gente fizer uma conta aqui de padaria muito grosseira. Então você não tem 100 reais, você tem 50 reais. E aí o que acontece? O fato de ter visto um dinheirinho entrando, a pessoa já acha que, nossa, eu estou fazendo dinheiro. E não tá, porque na verdade talvez deveria ter vendido aquilo por 120 reais. E aí ficou faltando 20 reais que você deixou no bolso do seu cliente. Por quê? Porque precificar também, quando eu fui fazer essa parte da metodologia, a precificação, até uma curiosidade, foi a última parte da metodologia a ficar pronta, porque eu apanhei muito para poder aprender a precificar produtos e serviços da maneira correta, né? Nossa, o que eu pesquisei, o que eu fiz de benchmarking mesmo, perguntando para um, perguntando para outro, como fazer a precificação, e nada chegava para mim num consenso, né? Não chegava numa base. E aí, quando eu consegui definir como é que era a precificação de um jeito que eu falei, agora esse negócio tá prático e tá de verdade, né? Com todos os custos embutidos, com a metodologia setada, que aí eu entendi. As pessoas, os negócios no nosso país, eles fecham por falta de dinheiro no caixa, porque os empreendedores não sabem como precificar corretamente seus produtos e seus serviços, e por isso mesmo entrando dinheiro no caixa, não está entrando dinheiro suficiente. Só que as pessoas não sabem disso, não sabiam, né? Se aprenderem o método, vão saber como é que conserta esse erro. E é por isso que falta dinheiro nas empresas, porque o preço está errado. É o princípio, assim, é o erro básico. Mais afeta as empresas, né? E aí eu vejo que a precificação, Raquel, muitas vezes ela é feita pelo mercado. Eu abro um negócio ou, enfim, eu crio um produto, eu vou nos concorrentes ver quanto é que o pessoal está praticando, coloco um preço muito parecido, um pouquinho mais barato para ganhar cliente e tal. E aí eu ia te perguntar, você falou de um erro, né? Se dá para citar pelo menos um dos principais erros na precificação, né? O que o pessoal tem ignorado, ou o pessoal, qual que é o passo errado que as pessoas dão para começar aí a ter outros problemas relacionados a isso? Na metodologia, eu defini que existem dois momentos para você precificar. O preço financeiro, que é quando você pega todos os custos do seu negócio e você define a sua lucratividade desejada, e com isso você vai descobrir quanto o seu negócio precisa receber. E se for um negócio de prestação de serviço, por exemplo, você consegue chegar no valor da sua hora com isso. Aí esse é o preço financeiro, porque você pegou todos os seus custos e você definiu. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a minha hora, meu preço financeiro de hora seja R$80, certo? Aí
eu tenho a segunda etapa, que é o preço mercadológico, da etiqueta. Eu vou ver no mercado quanto o mercado aceita pagar por aquela hora do meu serviço. E aí vem todas as estratégias comerciais, valor agregado, over delivery, aí você tem né, aí você consegue brincar e aumentar esse valor. Então, por exemplo, a hora da Raquel, um preço financeiro a R$ 80, eu nunca vou cobrar hoje, pelo que eu já construí na minha carreira, R$ 80 uma consultoria minha, a hora da minha consultoria. Eu já posso cobrar 400, 500, já teve consultoria que eu cobrei R$ 1.000 a hora, mas sabendo que o meu preço financeiro aqui nesse exemplo é de R$ 80. E esse é o melhor dos mundos. Agora já aconteceu também o contrário, eu atendi um médico, né, que a hora dele financeira era R$ 250, porque ele tinha um custo muito grande, e aí quando a gente viu, o mercado só aceitava pagar para ele 150. Aí a gente precisa fazer com que ele reduza um pouco os custos ou a lucratividade que ele tinha desejado ali, para fazer com que o mercado, o preço financeiro, o preço mercadológico dele seja compatível com o preço financeiro dele. Então, falta isso. Falta só isso aí, um ajuste para as pessoas acertarem a fazer a precificação correta. Perfeito, eu acho que essa compreensão deixa muito claro, né? Porque as pessoas também. Eu vivi uma coisa, Raquel, uma vez lá na empresa, que a gente estava olhando, né, as questões financeiras e precificação, e aí um determinado setor da empresa ele estava sempre no zero. Ele não dava prejuízo, mas não dava lucro. E aquele setor da empresa estava sempre batendo o que seria então um ponto de equilíbrio, vamos dizer ali, mas não que a gente tenha calculado para chegar nisso. Né? Foi uma consequência, na verdade. Aí o pessoal disse assim, de forma muito simples, não, aumenta o preço. Aumenta o preço. Só que aí eu conversei com a equipe o seguinte, peraí, mas existe hoje uma questão de mercado, que é o que você falou. Para aquele serviço prestado, o mercado não aceitava pagar mais caro, a menos que a gente agregasse algumas inovações, que a gente agregasse valor com algumas atividades, com diferenciais competitivos ou outras coisas, mas que iam também de alguma forma gerar ou um esforço de trabalho maior ou um custo maior. E aumentar o seu custo. Né? Uma vez, sem querer te cortar, mas uma vez eu ouço muitas pessoas chegando para mim e falando assim, Raquel, mas eu queria dobrar o meu faturamento. Aí eu falo assim, mas sabia que às vezes dobrar o seu faturamento pode triplicar o seu prejuízo? Aí a pessoa, como assim? Vamos fazer conta. Eu preciso conhecer o seu negócio e fazer as contas para te dizer se a sua situação é realmente necessária você aumentar o seu faturamento, ou a gente só vai fazer um ajuste aqui para você aumentar a sua lucratividade e reduzir uma ou outra despesa, e aí sim você vai começar a ver dinheiro no seu caixa, né? Aí a gente faz esses pequenos ajustes e pronto. Aí a pessoa, meu Deus, realmente eu não era aumentar meu faturamento, porque se eu aumentasse meu faturamento, os custos iam aumentar proporcionalmente, né? E aí, enfim, tem algumas coisas que a gente pode ajudar nesse sentido. Mas ainda bem que vocês fizeram essa análise. Foi na época que a gente pegou consultoria financeira. Eu acho que esse que é o ponto, né? Então também assim, eu fiz os cursos do Sebrae, fui buscar informação, li o teu livro, fui em busca de conteúdo. Foi bem naquela época, 2016, 2017, até 2018 ali que a gente viveu isso. Mas acho que vem essa fase do conhecimento, da busca de informação, da busca por conteúdo, e mesmo assim tem um monte de desafio, porque eu acho que muita coisa é na mentalidade. No segundo bloco a gente pode voltar um pouco nesse aspecto da mentalidade também, porque de alguma forma as pessoas têm as suas crenças, têm alguns pensamentos que às vezes podem estar limitando ali a sua empresa, o seu negócio. E a gente volta no segundo bloco bem nisso aí, então a gente vai um rápido break e já volta com o Pulso. Nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, e hoje a gente está conversando com uma super empreendedora, a Raquel Santos. Ela, além de empreendedora, é formada em administração de empresas, tem MBA em controladoria e é especialista em gestão financeira, autora do livro Bora Financeirar. Ela também já participou aí de um grande renomado aí programa que é o Shark Tank, onde ela enfrentou os tubarões lá, onde ela conseguiu convencer eles das suas ideias, e claro, ela é uma das personalidades aí das 7 referências nacionais em gestão financeira. Conosco a Raquel Santos hoje, continuando o nosso bate-papo. No primeiro bloco a gente falou sobre alguns erros, falou um pouquinho sobre o aspecto do empreendedor, e para o segundo bloco a gente prometeu para você falar um pouco de mentalidade. Acho que tem uma coisa, Raquel, que acaba
atrapalhando as pessoas e talvez elas não se deem conta, porque é um processo de autoconhecimento, de mudança interna, mas são algumas crenças que acabam limitando o empreendedor, o empresário no desenvolvimento da sua empresa, né? E eu acho que no aspecto financeiro isso é bem forte também, né? Como que você enxerga a importância do empreendedor ele olhar para dentro de si também e repensar algumas coisas e quais crenças aí você observa que às vezes limitam as pessoas? É muito legal a gente estar falando sobre isso, porque eu tenho dois momentos, tá? Existe também as minhas próprias crenças limitantes e eu vou contar para vocês como eu me trato para eu poder entender que o dinheiro ele é uma energia, que ele vai gerar prosperidade e que vai trazer muita coisa boa. Mas antes eu preciso polemizar um pouquinho, né? Fazer aqui umas polêmicas, que é o seguinte. Eu andei observando, eu cuido das minhas finanças, né, desde 2010, 2011. Ficou mais forte quando eu virei empreendedora, né, que eu precisava fazer com que o meu dinheiro realmente para o Prolabore durasse mais do que um mês, né? Então eu fui cuidar das minhas finanças pessoais nesse momento e eu observei uma coisa muito interessante. Se vocês pararem para analisar o que as novelas, principalmente as novelas da Rede Globo, ela ensina para gente todos os dias ali na nossa casa. Que quem está no núcleo rico, geralmente é aquela família que tem as piores víboras, né? Que onde tem o núcleo onde o vilão rico quer ficar com a mocinha pobre e aí atrapalha a vida da mocinha pobre, ou vice-versa. A mocinha, a vilã rica, atrapalha a vida do carinha lá, do cara que ela quer que é pobre, não sei o quê. E como é a vida do núcleo pobre? É sempre de muita contribuição, umas pessoas ajudando as outras, são sempre pessoas muito íntegras, são sempre pessoas que na dificuldade vão ali vencendo no dia a dia, né? E aí a novela ensina pra gente o quê? Que ter dinheiro traz problemas, a gente se torna pessoas ruins pelo fato de ter dinheiro. Quem aqui nunca ouviu um termo chamado, não vai lavar a mão porque o dinheiro é sujo, né? Então a gente ouve isso a vida inteira, a gente vê isso praticamente todos os dias na nossa casa, que tem o hábito de ligar a TV no canal aberto, vai ver novela praticamente o dia inteiro, né? Então vai ter acesso a essa informação implícita ali. E o que a gente vai fazer? A gente vai querer ser rico? A gente vai achar que ter dinheiro é bom ou a gente vai achar que se a gente tiver dinheiro, a gente vai trazer inveja, a gente vai trazer intriga, a gente vai trazer pessoas interesseiras para nossa vida, né? Então fica meio complicado a gente ter uma mentalidade de abundância e prosperidade se os exemplos que a gente vê ali no nosso dia a dia, na novela, estão dizendo isso pra gente, estão dizendo isso pra gente. Teve uma novela que me marcou muito, eu não assisti, mas eu soube, até porque quem está nas redes sociais acaba acompanhando uma certa, né, alguma coisa assim, uma novela que teve a Juliana Paz, onde ela era uma boleira que começou a fazer um bolo ali dentro de casa mesmo, depois virou um império, e aí ela não casou com o homem que ela amava, o cara que ela casou, acho que era o personagem do Reinaldo Giannichini, inclusive, tinha um caso com a filha dela, e a filha dela virou a pior personagem da novela, que no final ainda ficou presa, enfim, o caos se tornou na vida dela. Mas isso, eu tô trazendo pontualmente essa novela porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que aquela senhora que está sentada ali às 8 horas na casa dela, querendo descansar, ela até pensa em fazer uma renda extra, mas aí ela não vai fazer mais. Por quê? Porque ela quer estar casada com o marido dela, né? Ela quer que a filha dela, os filhos dela sejam boas pessoas e ela vai entender que se ela crescer financeiramente, a vida dela pode se tornar um caos. Porque é isso que é ensinado, né? É isso que é ensinado, né? Isso é muito forte, né? Porque é a questão da memética que a gente fala, né? Aquilo vai batendo, e as pessoas começam a aceitar aquilo sem questionar e sem saber por que de fato tem aquelas crenças, né? Eu acho que como acaba entrando também no modo que a gente sempre fala aqui, né? Rat race ali, né? Aquela corrida de ratos, o pessoal na correria do dia a dia também não para olhar para dentro de si e entender um pouco sobre isso. A gente não se questiona, a gente não tem mais o hábito, a gente não tem massa cinzenta, e eu falo isso com a maior dor do mundo, da gente criticar o que está sendo colocado na nossa frente como verdade.
né? Uhum. Então, isso para o dinheiro, ele é muito forte, até porque existe todo um sistema que ganha com a nossa ignorância financeira, né? Os Sim. bancos, eles ganham muito com o fato que a gente aceita pagar os maiores juros do mundo. Por quê? Porque ensinaram pra gente que o banco, a gente só procura o banco quando a gente está ferrado financeiramente, a gente vai precisar de um empréstimo para pagar alguma conta. Só que não Uhum. é isso. Eu aprendi isso assistindo uma série chamada Inventando Ana, na Netflix, que foi muito interessante. Eu vou contextualizar para vocês rapidamente, porque foi uma virada de chave incrível na minha mente e que tem a ver com a metodologia. Que eu entendi ainda mais que a metodologia estava certa, que era o seguinte: Inventando Ana. Ana, ela se dizia uma herdeira russa que foi para os Estados Unidos e ela queria abrir uma fundação lá, a Fundação Ana não sei o quê. E aí ela foi num banco para pedir que o banco fizesse o financiamento dessa fundação. Ela dizia que ela tinha 60 milhões na conta, né? Que ela era a herança dela, o patrimônio dela é 60 milhões. Até é bom a gente falar para as pessoas quando alguém diz que tem patrimônio de 60 milhões. Não é 60 milhões na conta. Muita gente acha que é isso quando ouve o Jeff Bezos Uhum. é o cara mais rico do mundo. Todo mundo acha que ele tá com dinheiro lá na conta, pagando as contas com isso, mas não é. É patrimônio, Uhum. né? É bom a gente deixar bem claro. E aí, essa mulher foi presa, né? Porque ela era uma estelionatária, ela tá presa até hoje, inclusive. Só que na hora que a repórter foi até o banco e perguntou para a executiva do banco, falou assim, vocês acharam estranho ela dizer que ela tem uma herança de 60 milhões e vir no banco para pedir 40 milhões emprestados, né, para abrir a fundação? No caso, era só ela pegar os 40 milhões dela e colocar para jogo. E aí vem a virada de chave. A executiva do banco vira para ela e fala assim: os ricos não usam o dinheiro deles para as coisas que eles vão fazer que tem risco. Eles vêm para o banco entra no risco junto com eles, porque eles entendem que o risco fica muito menor, porque essa pessoa tem capacidade financeira em caso de algum erro, mas o banco entra e os juros são muito menores porque essa pessoa é um bom pagador, porque essa pessoa tem lastro financeiro. E aí Uhum. foi quando eu entendi, gente, então a riqueza, ela vem como se fosse uma escada e a gente precisa definir qual é o primeiro degrau da riqueza. E aí é o que a metodologia faz. Quando eu digo, olha empresa, olha pessoa, você tem que ter 100 mil reais na conta. Você vai, porque é seu primeiro degrau de riqueza. Seus números ali tem alguns critérios, que não cabe dizer agora, mas tem alguns critérios para definir esse número, porque ele não é aleatório, né? Ele é calculado. Quando chega nesse número, você não gasta esse dinheiro por nada, você vai sempre deixar ele aplicado. Ah, Raquel, mas eu quero comprar um carro à vista. Massa, você vai fazer 150 mil. Aí os 50 mil, se você quiser comprar o seu carro à vista, você usa os 50 mil, mas deixa os 100 lá guardado, porque aquilo ali é o que vai dizer que você já está ali rico o suficiente, né? Você começou a Uhum. sua estrada da riqueza. E aí foi isso que mudou a minha chave com relação ao dinheiro, relação ao mindset, né? Que foi a pergunta que a gente fez, ao mindset do financeiro. Porque eu não sei se com vocês acontecia isso, mas comigo, quando alguém Mas, falava assim, Raquel, você tem que economizar 500 reais todo mês para daqui a 30 anos você ter 1 milhão. Ficou muito distante, né? A gente não sabe Uhum. se vai estar vivo, é o que todo mundo fala, né? E aí eu fiz, não, gente, a gente precisa ter pelo menos um número. E aí é o que eu ajudo a definir e a mudar o mindset, mostrando que finanças pode ser mais rápido, mais prático e com objetivo curto, porque são só 2 anos, 24 meses para poder montar. Raquel, olha que legal isso, né? Às vezes o empreendedor ele tá ali no negócio dele, só o fato de você estruturar, né, um objetivo, uma metodologia para que ele tenha, né, esse capital ali que vai ajudar ele a ter uma empresa mais saudável também. Só o fato de ter esse objetivo já faz com que ele comece a desenrolar as ações dentro da empresa, de precificação, de olhar as coisas. Então, a
importância de ter um objetivo, né? Isso já mostra como muda totalmente a regra do jogo. E o outro componente é a mentalidade que você falou, né? Então, se tem uma mudança de mentalidade, tem um objetivo, é um bom início para as pessoas desencadearem isso. E você falou que você passou por isso, né? Eu me identifico no início, né? Quando eu comecei a empreender, basicamente, né? A gente não tinha prolabore definido, a gente fazia retiradas da empresa e a gente surrupiava a empresa, na verdade, né? Porque eu nunca sabia se eu estava tirando algo que era justo. A gente tirava, eu e meu pai, a gente é sócio até hoje, na época a gente tirava o que precisava para viver. Então, será que o que eu precisava para viver era demais, era pouco, estava justo ou não estava? Depois da consultoria financeira, que é bem na linha do que você está falando, que a gente conseguiu ajustar isso. E só depois, então, que eu coloquei objetivos na minha vida pessoal e comecei com uma previdência privada, porque na época eu achei que era uma boa opção. Fiz uma previdência privada de R$100 por mês, sem nem saber o que aquilo ia me trazer de resultado no futuro, sem entender também rentabilidade e tudo mais. Mas comecei. E depois que eu fui tendo contato com as pessoas, que elas falam, o que você tem? Não, eu tenho uma previdência privada. Tá, mas por que tu não faz tal coisa? E aí, rede de contato, esse ambiente também, que é rico, né, de pessoas. Eu, o Vini, a gente conversa muito. A Lari, que é a esposa do Vini, tá aqui também conosco no estúdio, sempre conversa muito sobre o assunto. A gente começa a entender assim, peraí, tem outras opções. E aí aparecem uns caras super legais, como a Nipur Finance, por exemplo, que é parceiro do Pulso. E hoje eu tenho orgulho de dizer assim, que ainda de uma forma pequena, mas eu tenho ali constância, né, tem objetivos, e a gente começa a ver que é possível destinar uma parte do recurso de forma organizada na vida pessoal para investimentos, para ter também essa saúde. Mas você quer falar? Depois eu tenho uma pergunta para você. Quero falar porque eu estou me sentindo muito à vontade nesse ambiente para falar para vocês de uma técnica que é o que vai estar no próximo livro. Poucas pessoas conhecem, mas eu quero compartilhar com vocês e com a audiência de vocês, que é o seguinte. Quando eu fui cuidar das minhas finanças pessoais, eu sempre ouvi falar de orçamento base zero, né? Ou seja, tudo que você recebe, você vai alocar adequadamente. Primeiro você vai fazer seus investimentos, que aí é aquele valor que você vai destinar para algum momento da sua vida, whatever, que você, né, para sua previdência, que seja, e as suas despesas normais mensais. Só que eu ficava assim, gente, como é que eu vou ter um orçamento base zero e eu quero fazer alguma coisa espontânea? Alguém virava para mim e falava assim, mas você tem que decidir se você vai trocar o seu celular daqui a 2 anos. Só que eu não tenho uma criatividade para imaginar como eu vou estar aqui a 2 anos. Às vezes eu quero trocar o meu celular hoje, daqui a pouco. Eu vou chegar ali, eu quero trocar o celular. E aí, o que eu inventei? Eu inventei o dinheiro do Bora, que é o seguinte, é a reserva do Bora. Vai estar assim no livro, vai estar escrito como reserva do Bora. Você vai definir um valor que você acredita que seja suficiente para você tomar as decisões de impulso. A gente está no pulso, mas a gente vai falar de decisões por impulso. Porque nem sempre você quer fazer uma coisa que vai ser aquela melhor compra, a melhor oportunidade, o melhor momento. Por exemplo, eu moro em Salvador, né, como vocês estão sabendo, e aí, às vezes, eu posso querer chamar o meu namorado ou uma amiga para a gente passar um final de semana em Morro de São Paulo, por exemplo. É o melhor final de semana para ir para Morro de São Paulo? Talvez não seja, mas é aquele final de semana que eu tenho e aquele que eu tô com vontade de fazer, ou seja, de viver. Então, bora para Morro de São Paulo? Bora! Aí a gente pega esse dinheiro do bora, faz essa ousadia, né? Vai lá, curte, faz o que tem que fazer e depois, qual é o meu trabalho? Repor o dinheiro do bora, para quando chegar em outro momento em que eu tenha alguma vontade de fazer alguma coisa por impulso, eu já tenho aquele dinheiro separado e ele não atrapalhe o meu orçamento. Porque eu ficava, gente, como é que vai ser? Eu vou ficar sempre colocando isso em parcelas? Eu vou sempre atrapalhar o meu orçamento futuro caso eu queira fazer alguma coisa hoje e que me atrapalhe? Então eu inventei aí a reserva do Bora. A reserva do Bora, ela não tem um valor padrão, fica a critério das pessoas para as suas respectivas necessidades. Eu já tive pessoas que me falaram que colocou R$1.000 na reserva do Bora, outros colocaram 10 mil, e aí não tem julgamento, é cada um por si, mas que é muito legal porque funciona muito. Para mim, na minha vida, né, eu gosto de trazer o meu exemplo, uma vez, foi em janeiro de 2020, foi quando a reserva do Bora nasceu na minha cabeça. Eu estava aqui nesse escritório, era um sábado,
estava trabalhando, eu moro sozinha e eu não tinha TV em casa, eu assistia Netflix no celular. E aí eu estava aqui trabalhando e eu fiz assim, ai gente, poxa, eu queria chegar em casa e ter uma TV massa para eu assistir minha Netflix jogada no sofá. Aí eu fiz, cara, eu tenho um dinheiro guardado num aplicativo, num negócio na XP na época, num produto de liquidez diária, porque eu não sabia quando é que eu ia usar esse dinheiro. Desci aqui, meu escritório é na frente do Salvador Shopping, fui no Salvador Shopping, comprei uma vez no cartão de crédito, negociei, porque você ia pagar em uma vez. Na segunda-feira, eu fui, desapliquei, já paguei o cartão, né, para a fatura não vir muito alta. Já paguei o cartão, a parte que cabia. E no sábado, comprei a televisão, pedi para o Uber me ajudar a instalar lá em casa. E aí, quando eu vi, estava com a minha TV lá e tal. Eu fiz, cara, isso é muito legal. A gente tem um dinheiro para fazer qualquer coisa na hora que a gente quiser. E aí nasceu a reserva do Bora, que eu estou compartilhando aqui com vocês, porque ela é muito legal da gente ter. E aí eu deixo aqui como dica para quem estiver ouvindo a gente montar essa reserva do Bora. Senão a vida também fica muito chata, né, Raquel? A gente fica com tudo controlado e não tem uma espontaneidade, Porque né? fica com Exatamente. aquela coisa, eu só trabalho para pagar a conta, a corrida dos ratos. E como é que você sai disso de forma estratégica e de forma livre, né? Tanto é que a dedicatória que eu faço no meu livro é sempre assim: desejo que a liberdade e a prosperidade financeira sejam parte da sua vida sempre. Então, tudo que eu faço com relação ao financeiro é nessa expectativa e esperança que as pessoas tenham liberdade. Entra uma questão de autoconhecimento também, né, Raquel? Porque o Bora teu é diferente do Bora meu, que é diferente do Bora do Malik, né? Então tem uma questão dos perfis das pessoas. Eu sou uma pessoa que normalmente eu não sou impulsivo, mas quando aparece uma coisa muito legal, até a Lara, minha esposa tá aqui, né? O Malik comentou, ela sabe, às vezes eu vejo uma camisa de futebol lá que eu acho muito bonita, mas eu quero comprar e aí vem e você. Então tem uma questão muito de você também saber exatamente de definir esses valores. Eu acho que criar acordos também, você, no teu caso você comentou que mora sozinha, talvez faça essa gestão de uma forma mais individual, mas para famílias também acho que é importante, né? Pô, vamos criar aqui algumas regras e algumas coisas para que todo mundo também consiga se divertir enquanto trilha a jornada para ter prosperidade financeira e criar boras que caibam no seu orçamento atual, né? Não adianta eu querer agora, sair daqui e comprar uma Mercedes agora ali, porque eu não vou ter essa condição. Talvez daqui a algum tempo, né, seja real, tomara que aconteça, mas hoje não é. Talvez o meu bora hoje é sair daqui e, sei lá, almoçar num restaurante fora do padrão que eu como todos os dias, entendeu? Então acho que isso também tá ligado ao autoconhecimento das pessoas, né? Sim, sempre. Ô, Raquel, e tem um ponto que eu acho interessante, é que o Bora Financeirar, que é esse termo que você cunhou, ele traz uma forma leve, legal de ver as coisas, e isso acabou te colocando aí também num cenário nacional por conta dessa realidade que você viveu e por conta da maturidade com que você traz princípios bem importantes da gestão financeira de uma forma que é acessível a todos, né? Então você também se tornou aí uma referência nacional, né? Você é citada sempre entre as 7 referências nacionais aí em gestão financeira, e isso também te habilitou e acabou te colocando em outros cenários. Eu queria que você comentasse com o nosso ouvinte também um pouquinho dessa tua experiência também em nível nacional, e também você não pode deixar de comentar como que foi a experiência também com o Shark Tank, porque afinal você é uma empreendedora e você teve lá, você tem que falar pra gente como é que foi essa experiência. Eu vou matar a curiosidade de vocês. Foi o seguinte, eu tenho um sonho muito ousado, né? Eu quero aparecer na capa da Forbes com o título assim, ela mudou a gestão financeira no nosso país. Eu acredito muito no empreendedorismo, eu acredito que são pessoas comuns como eu e vocês que estão aqui, que a gente paga imposto e gera emprego. E é isso que um país precisa para sobreviver. Só que não adianta a gente pensar no próximo se a gente não cuidar da gente, das nossas finanças como pessoas, né, como do nosso negócio e da gente pessoa física, porque se é a teoria do avião, se você não colocar a máscara primeiro em você, você não vai ter fôlego suficiente para colocar no amiguinho. E aí eu percebi que é justamente aí que faz com que os negócios no Brasil deixem de existir. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa taxa de mortalidade ela é muito alta. Hoje ela já está menor, já está em mais de 70%,
mas né, já chegou até 90% de empresas fechando com menos de 5 anos. Hoje a gente está em 70%, mas mesmo assim é um número assustadoramente alto. Né? Imaginar que a cada 10 empresas, 7 fecham com menos de 5 anos. É muito complicado isso. E eu percebi que esse é o erro. Então, qual é a minha responsabilidade? Deixar o tema cada vez mais fácil, cada vez mais leve. E quando eu escrevi o livro, eu tive muito medo de ser rechaçada, sabe? Porque lá no livro eu falo, contador não faz financeiro, contador faz contabilidade. E aí eu ficava assim, meu Deus, esse povo vai vir me esculachar, porque eu mudei os nomes de tudo, né? Eu não chamo de custo fixo, eu chamo de saídas regulares. Eu não chamo de custo variável, eu chamo de saídas ligadas às vendas, né? Tudo tem um porquê também, a mudança do nome, tudo tem um porquê. E aí teve um dia que eu dei uma palestra aqui em Salvador, e aí no final da palestra veio um contador falar comigo, falou assim, Raquel, eu li seu livro, eu sou contador e eu tinha muita vontade de falar um negócio para você. Aí eu, pronto, que agora eu vou ser xingada. Aí ele falou assim, eu quero te parabenizar, porque realmente você pegou um assunto muito complexo e trouxe de uma maneira muito simples, que qualquer pessoa consegue ler e entender e aplicar. E aí eu pensei, meu Deus, por que finanças ficou tão simples para mim? E aí eu venho que é o meu propósito, de tornar as finanças mais leves, porque eu quero que o nosso país ele realmente seja muito próspero. Na carta de Caminhas diz lá, né, que aqui tudo que se planta dá. E por que a gente não está tendo negócios de fato ricos, de fato? E hoje a gente tem mais de 90% das nossas empresas abertas, elas são de micro e pequenos negócios. Então eu tenho uma necessidade muito grande de mostrar para as pessoas como se faz dinheiro para que os negócios nunca se fechem e a gente consiga, independente de quem esteja no poder, a gente aqui, como formiguinhas, façamos os nossos trabalhos e a gente consiga crescer o nosso país e a gente primeiramente, né? Sempre olhando para a gente, porque isso não é egoísmo. A gente precisa cuidar da gente, porque cuidando da gente, a gente cuida dos outros melhor. E aí, falando do Shark Tank, em 2020, eu tive uma ideia de fazer o primeiro aplicativo de gestão financeira para mulheres empreendedoras, que é o iDelas, né? E em 2022, quando o aplicativo já estava lançado, rodando, eu pensei, cara, o que eu posso fazer para gerar muito resultado com pouco esforço? Porque sempre fui eu à frente das delas, meio que sozinha, vamos assim dizer. E aí veio na minha frente, assim, né? O Shark Tank veio na minha cabeça o cenário, as cadeiras e tudo. Aí eu fiz, não, Deus, o Senhor não tá falando para eu ir pro Shark Tank, pelo amor do Senhor Jesus. E aí veio mais forte ainda o cenário na minha frente. Aí eu fiz, então tá, né? Coloquei lá no planejamento, no plano de ação, né, que a gente que é empreendedor, a gente tem que ter ali um mapinha com algumas atividades importantes para a gente fazer. E aí eu coloquei, tá, o que eu preciso fazer para ir para o Shark Tank? Eu tenho que fazer a minha inscrição, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer isso, mas na minha cabeça ficou assim, cara, eu vou participar desse programa. E aí eu participei no ano passado, no meu pitch, né, tinham 6 tubarões, sendo um deles a Luísa Trajano, e eu só soube que ia ser a Luísa Trajano no dia, já indo para a gravação. Eu não sabia, e eu sou muito. Aí eu vou usar um termo feio, mas é porque eu não sei explicar de outra forma. Fique à vontade. Eu sou muito cachorrinha, assim, da Luísa Trajano. Porque eu acho que tudo que ela toca, ela prospera. Eu gosto muito dos valores dela. E foi muito engraçado, porque um dia antes da minha gravação, ela tinha feito uma live com Pedro Bial, falando do livro que ele escreveu, né, com a biografia dela, e eu falava assim, cara, eu preciso conhecer a Luísa Trajano, a gente tem valores muito parecidos, essa mulher que eu quero ser quando eu crescer, assim, e no dia seguinte ela se materializou na minha frente, assim, foi muito, nossa, foi uma emoção muito incrível. Então, participar do programa na temporada do ano passado, foram mais de 2.500 inscrições, menos de 50 inscritos, né, foram selecionados. Então eu estava lá, eu acho que eu era a única da Bahia na temporada do ano passado. É muito legal esse rolê, mas a gente precisa entender que a gente não vai lá pelo investimento.
né? O investimento é a última coisa que você tem que se importar. Você não está indo lá para você pegar dinheiro deles, porque, primeiro, eles não são banco. Segundo, eles são as maiores referências do nosso país com relação a sucesso empreendedor, né? Foram pessoas que muitas vezes começaram ali do nada e eles tiveram a sua história, fizeram o seu sucesso. Foi muito legal ouvir o feedback deles, ouvir o que a Luísa Trajano tinha para falar de mim. Eles nunca tinham me visto, a gente fica ali mais ou menos 1 hora com eles e era muito doido ver, por exemplo, o João Apolinário falar o meu nome, ele falando comigo assim, meu Deus, o João Apolinário tá sabendo quem sou eu tô aqui na frente dele, e ele tá me dando alguns toques, tá me dando feedbacks, vale mais do que qualquer MBA, né, tá na frente dessa galera. E aí teve uma fala da Luísa Trajano, que inclusive saiu no programa, que ela fala assim, o que você tem é uma metodologia, um método, parabéns pelo método. E eu não tinha entendido o que isso significava. Por quê? Porque quando eu fui lá, eu estava muito empolgada por causa do aplicativo. E eu achava que eu ia mudar a gestão financeira do nosso país, que eu já compartilhei aqui com vocês que esse é meu maior sonho, através da tecnologia. E eu me equivoquei nessa parte, foi um erro meu, porque não é a tecnologia que vai mudar. A tecnologia, ela é só um meio, ela é só uma ferramenta. O que muda mesmo é uma coisa muito simples que a gente precisa fazer todo dia, que é a educação. É pela educação que a gente muda e aí qualquer outra coisa que eu crie como ferramenta vai poder ser adaptada para Joãozinho. Hoje eu consigo ensinar a metodologia num caderno, né? Inclusive eu vou dar aula num programa que vai ter agora com as mulheres da favela, né? Promovido pela CUFA, onde eu não vou levar um celular para elas, eu vou levar a metodologia num caderno, 5 folhas, e elas vão fazer a gestão financeira delas, entendeu? Então eu entendi isso, mas que veio de um insight que eu fui rever o programa em janeiro, e aí eu lembrei dessa fala da Luísa Trajano, eu fiz, que véia miserável, ela sabia desde o início. Ela sabia desde o início que o que eu criei de valor para o mundo foi a metodologia. Então, vale muito a pena o rolê. Foi desafiador demais entrar naquele tanque dos tubarões. Eu fui sozinha, na cara e na coragem, porque realmente eu fui pelo meu propósito. Eu fui porque eu quero mudar, né, a realidade financeira do nosso país. Eu entendo muito do empreendedorismo feminino. Eu sou entusiasta do empreendedorismo feminino. E eu acredito que se as pessoas têm um sonho e elas querem validar e ter o feedback de pessoas tão importantes que conseguem ter ali uma visão rápida do seu negócio em 5 segundos e te dar uma dica, uma ideia assim, participem do programa. Agora não vá pelo investimento, porque isso de fato é o menor dos menores objetivos que você tem que ter ali. Eu acho que essa experiência, como você falou, e como muitas coisas são na vida, né? As pessoas colocam, às vezes, o dinheiro não na visão que você trouxe. Você trouxe uma visão de dinheiro como energia, né? Para realizar, como um instrumento de realização, e as pessoas, às vezes, colocam como objetivo de vida, né? E aí, quando você muda essa perspectiva, né? Tem um propósito, um objetivo, o dinheiro é uma ferramenta para alcançar isso. Na tua fala está muito claro, né? E eu acho que fica também essa questão das oportunidades da vida, né? Às vezes a oportunidade de você estar ligado a um ecossistema de inovação, a um Orion Parque Tecnológico que tem aqui na nossa cidade, a uma incubadora, uma aceleradora, né? Até um papo às vezes com a Raquel, não, quero conversar com a Raquel Santos lá, né? Quero entrar em contato com ela, vou buscar ela, daqui a pouco não é o que a gente pensa, às vezes a informação que vem, né? Aquilo que a gente consegue é uma mudança de mentalidade, um pensamento, alguma coisa, e isso tem muito mais valor, que é o que às vezes muda a vida das pessoas. Raquel, foi fantástico te ouvir hoje aqui no programa, é muito legal, você tem uma energia contagiante e dá vontade da gente conhecer mais ainda sobre as novidades que vão vir aí no Bora Financeirar. Fica já o convite para a próxima edição e também a gente, no próximo programa contigo aí que a gente vai marcar a qualquer hora, né, Malek? Pra gente saber depois como que foi esse pós-Shark Tank, né? O que mudou na tua carreira, na tua vida e a relação também com esses tubarões, né? Se ficou de fato alguma relação, mas isso fica para um outro programa aí, até porque se foi o tempo, né?
depois já troca um WhatsApp ali, já começa a olhar as agendas pra gente marcar o próximo programa, porque é muito legal conversar contigo. A gente é fã de uma galera empreendedora aí da Bahia. A gente já conversou com a Maria Brasil, né, que você também conhece aí, né, e também tua amiga pessoal. Conversamos também já com o Marcos Casais, também um empreendedor nato também, um cara que tem uma habilidade fantástica e nos trouxe muita informação sobre empreendedorismo na Bahia e alguns projetos que ele participa, então é muito legal, né? E a gente está aqui disponível para vocês também aí, Raquel, né? Conta com a gente aí, né? E é para você que é nosso ouvinte, segue o Pulso, acompanha a gente aí nas redes sociais, tem muito mais conteúdo para você aí acompanhar sobre gestão financeira, mas sobre vários outros assuntos também, né? Agradecimento aos apoiadores do programa, Orion Parque Tecnológico, ao Wind Digital, ao Clube de Negociadores, e segue aí o Pulso nas redes sociais. Tem YouTube, tem os podcasts aí em todas as plataformas que você imaginar, e no @Pulso Empreendedor, lá no Instagram e redes sociais, você também fala com a gente. E espaço para você comentar, interagir, se inscreve no canal, segue lá a Raquel também. Raquel, a gente marca aí novamente e conversa contigo então em breve. Obrigado por estar conosco. Semana que vem tem mais Pulso Empreendedor. Valeu!